Então, agora a gente vai falar como criar uma cópia de uma lista já existente em uma segunda lista. Com o que a gente viu, a gente acabou de mostrar que se a gente fizer uma nova lista B receber a lista A gente só cria um alias, né, um apelido para a lista que já existe. Utilizando conceitos da aula anterior, a gente pode pensar que uma possibilidade é iniciar essa segunda lista B que eu quero criar como uma cópia, iniciar ela como uma lista vazia, e aí a gente vai acrescentando os elementos de A por meio do método append, que era aquele método que colocava no final da lista. Vamos fazer esse exemplo aqui para ver como que fica, né? Então, se a gente tiver uma lista A com os valores 81, 82 e 83, a gente cria uma lista B inicialmente vazia, e agora a gente vai ter que percorrer os elementos da lista A, e para cada elemento dessa lista A, a gente vai inserir com append na lista B. A gente pode, então, criar um for, para cada item na lista a gente vai fazer com que B receba no final dele esse item. Então, B.append vai inserir no final da lista que começou vazia o que? O item. Na primeira iteração desse for, o item vai ser o objeto 81, depois o objeto 82, depois o objeto 83. Estou falando de objeto para a gente lembrar, né, que na verdade a lista guarda referências de objetos da memória, que estão na memória. Como esses objetos vão ser os mesmos da primeira lista, o que a gente vai ter vai ser um compartilhamento dessas referências. Certo, vamos ver se isso aqui funciona. Quando a gente pedir para imprimir a lista B, a gente tem exatamente os mesmos itens da lista A. E o que eu quero saber é se B e A, né? Quero saber se eles são valores se eles são listas iguais ou diferentes na memória, porque eu quero poder modificar valores da minha lista B sem modificar os valores da lista A. O retorno foi falso, então significa que B é um espaço na memória diferente de A. E aí eu vou testar B de 0, recebe 0. Se eu pedir para imprimir o valor de B, a gente vai ter aqui 0, 82 e 83, então eu alterei o valor de B. Mas se tudo der certo, não vou ter alterado o valor de A. E é isso que acontece. Então, com certeza, a minha lista B é uma cópia da minha lista A. E isso é o que a gente tem aqui nos nossos slides. Como a gente tem uma cópia, a gente tem de novo aquela figura em que A é uma primeira lista que referenciava esses objetos inteiros, e B, a segunda lista criada aqui, como lista vazia inicialmente, a gente foi fazendo o append dela, e ela fez uma referência também aos mesmos objetos da lista A, quando a gente estava aqui dentro do for. E os comandos A e B é falso, porque A e B referenciam objetos diferentes na memória, mas o comando A igual a B é verdadeiro, porque o conteúdo das listas são iguais, então as referências estão para os mesmos objetos na nossa lista. E a outra opção que a gente tem, que a gente já falou, é fazer uma criação de lista, uma cópia dessa nova lista, usando fatiamento. Então, o fatiamento, ele criava para a gente sempre uma sublista no formato de cópia, assim como a gente já falou na aula de hoje. Se a gente abreviar o fatiamento com abre colchete, 2 pontos, fecha colchete, o que a gente faz é uma cópia da sublista completa. Então, é a sublista que tem toda a nossa lista A. Então, seria esse aqui, é uma abreviação desse fatiamento completo aqui. 0, 1 e 2. Então, o 3 menos 1 vai de 0 até 2, esse fatiamento. E quando a gente listar o valor de B, a gente vai ver que a gente tem os mesmos objetos referenciados. 81, 82 e 83 são iguais tanto em A como em B. Vou fazer aqui para a gente. A tinha aqueles valores 81, 82, 83 e 84 aqui no nosso exemplo, porque a gente fez um append. Então, se eu fizer B, recebe o fatiamento da lista A completo, porque com o fatiamento eu poderia estar
obtendo apenas uma parte, né, da lista 82 a 83, ou essa parte final, ou o começo. Mas aqui eu decidi fazer o fatiamento completo da lista. E por definição, a gente falou que quando a gente faz o fatiamento, a gente faz uma cópia dos itens da nova lista. Então, se eu perguntar aqui B, eles têm os mesmos valores. Então, B igual a é verdade, porque eles têm os mesmos valores. Mas se eu perguntar se B está se referenciando ao mesmo objeto na memória que A, é falso. Por quê? Porque ID de B é 1 e ID de A é outro. Ok? E é isso que a gente tem aqui no slide. O novo objeto lista, ele foi criado com as mesmas referências, né? Então, a gente criou aqui esse objeto B com as mesmas referências da lista A que já existia antes dele, por conta do nosso fatiamento completo que a gente fez aqui. Tá? Em geral, a gente usa essa alternativa no Python para quando a gente quer criar uma cópia de uma lista. A gente não vai ficar fazendo a lista vazia e percorrer a lista e fazer append de cada item, como a gente fez aqui nesse slide anterior, né? Porque, vejam, a gente gastou quantas linhas aqui? A gente fez 1, 2, 3 linhas. Enquanto que nessa nova solução, a gente gasta apenas uma linha. Então fica muito mais fácil na hora que a gente está programando. Quer fazer uma cópia de uma lista? Faz o fatiamento completo. E ainda existe uma outra opção, que é um método, a gente não vai falar especificamente muito dele, mas é o método .copy. Então, o método .copy, ele vai gerar uma nova lista completa também na sua execução. Então, se a gente pegar aqui a lista A, agora eu vou começar a lista B vazia de novo. Então, B não tem nada e A é essa lista daí. Eu posso escrever assim, B recebe A.copy. No momento que eu faço isso, o A vai gerar uma cópia dele mesmo, que é esse daqui, e vai atribuir aos valores de B. Então, a gente pode perguntar de novo, B, qual o valor de B, né, primeiro? É o mesmo de A. Então, B igual a A é true, mas B is A? Falso. Por quê? Porque o ID de A é 1 e o ID de B é outro. Então, quando a gente pergunta se uma variável é a outra, a gente quer saber se elas estão se referenciando ao mesmo objeto. Quando esse valor é falso, é porque os objetos são diferentes. Então, a gente sabe que se a gente alterar B de 0 recebe 0, o B vai ter sido alterado, mas a lista original A não vai ter sido alterada, tá? Então, essa daqui é uma outra opção, usar o list.copy ou usar aqui o fatiamento, são opções melhores, né, do que usar essa aqui de fazer você mesmo a sua própria clonagem da lista, vamos dizer assim, que é você ter que fazer o for e fazer um append de cada vez.